Oi pessoal, mais de 2.000 candidatos concorrem nesta sexta-feira às vagas do vestibular de inverno 2019 da Universidade Franciscana. O universo acadêmico que começa agora traz as informações que antecedem ao processo seletivo, como por exemplo os locais de prova, os documentos necessários para ingressar às salas de aula, como acompanhar o desempenho. Em instantes vamos divulgar também o índice do custo de vida de Santa Maria para o mês de maio. O levantamento do Laboratório de Práticas Econômicas da UFN já está pronto e aparece ainda hoje aqui na tela da UFN TV. Faltam algumas horas para o vestibular de inverno 2019 da Universidade Franciscana. Mais de 2.000 candidatos concorrem a 1.280 vagas em 30 cursos de graduação. Esse processo seletivo envolve 3 formas de ingresso. Por isso, é bem importante que os candidatos observem as informações de cada modalidade e não deixem que um detalhe atrapalhe o desempenho. A Bruna Tasqueto traz dicas importantes aos candidatos. A maioria dos candidatos, mais de 1.500 inscritos, tenta uma vaga em medicina e odontologia. Para o ingresso nesses cursos, os vestibulandos respondem a 50 questões de múltipla escolha e fazem uma redação. Para eles, a prova será realizada aqui no Conjunto 3, com entrada pela Rua Duque de Caxias. O vestibular começa às 1h30 da tarde. A recomendação é que os candidatos cheguem com meia hora de antecedência. Os portões nos 2 conjuntos serão abertos ao 12h30. O local de prova para cada vestibulando está disponível no site ufn.edu.br/vestibular. Os portões do Conjunto 3 irão abrir às 12h30, né? E as portas dos prédios, onde os candidatos irão prestar a prova, às 13h. Nesse Conjunto 3, fazem prova os candidatos que irão cursar medicina ou odontologia. Também a prova tem uma duração de 4 horas, né? Sendo que às 17h, iniciando às 13h30, às 17h o candidato poderá entregar sua prova e se afastar da sala, né? E o prazo final, 17h30. Já os inscritos para os outros 28 cursos de graduação oferecidos pela Universidade Franciscana fazem apenas a redação UFN aqui no Conjunto 1, com entrada pela Rua dos Andradas. O horário de abertura dos portões e de início da prova é o mesmo. O que muda é o tempo de realização do concurso, que é menor. Para os candidatos que vão fazer para os outros 28 cursos, seria aqui no prédio 1, aqui na Andradas, na Rua das Andradas, o prédio tradicional da instituição. Também o início da prova, né, 13h30, o candidato deverá estar no prédio às 13h, né, para entrar para a sua sala. Só que a prova, ela tem um tempo menor, é uma prova de redação, então ela tem 2 horas de duração, sendo que o candidato deverá permanecer no mínimo 1 hora na sala. Então, a partir das 14h30, ele poderá sair, né, da sala, se ele assim terminou a redação, e às 15h30 é o prazo final, é o término da prova. Eu acho interessante também chamar atenção, nesse momento, para uma questão importante, que é a questão da prova em si. Aquele candidato que fez a opção para a prova do Enem, ele não precisa vir na instituição, né? Ele já deixou seu código do Enem, nós iremos buscar essa nota e depois o nome dele certamente irá sair no nosso listão sendo aprovado. Agora as informações para todos os candidatos. Olha só o que você precisa trazer para realizar a prova. Documento de identificação oficial com foto, como a CNH e o RG.
caneta de cor preta ou azul de ponta média de corpo transparente, como essas. Você pode trazer água ou alimentos em embalagens transparentes, sem rótulo. Lápis, lapiseira, apontador e borracha são permitidos, mas de corpo liso, ou seja, sem nenhuma escrita. Aparelhos eletrônicos, como o celular, não são permitidos. Eles vão ficar guardados durante a realização da prova. Relógio também não pode. Nós temos uma estrutura bastante grande de pessoas, né? São funcionários da instituição, nós temos envolvimento com pronto atendimento. Todas essas pessoas estão prontas para atender o candidato, né? Prestar toda forma de esclarecimento, ajuda, apoio, né? Que for necessário. Também aos seus familiares, se for o caso, né? O grande dia, o listão com os aprovados, será divulgado no dia 28 de junho, às 4 horas da tarde, no hall do Prédio 15, aqui no Conjunto 3. Valeu, Bruna. Essa foi a Bruna Tasqueto trazendo informações bem importantes aos candidatos que vão participar do processo seletivo de inverno, né? O vestibular de inverno 2019 da Universidade Franciscana. Pessoal, agora eu quero falar sobre essa imagem aqui, ó, que está na tela. A gente sabe que quase todo mundo hoje está conectado através do celular e o vestibulando não é uma exceção. Pensando nisso, a UFN quer que você, candidato, possa ter acesso às informações do processo seletivo a qualquer hora e em qualquer lugar. Para isso, basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone e baixar o aplicativo Guia do Vestibulando UFN. Quem tem mais informações sobre essa facilidade é o Rogério Kerber. Opa, e aí pessoal? Olha só, eu estou justamente no meu intervalo, sabe fazendo o quê? Baixando o aplicativo Guia do Vestibulando no meu celular. Não, eu não vou fazer a prova do processo seletivo de inverno da Universidade Franciscana, mas estarei na cobertura do vestibular pela UFN TV. Então, por isso, eu também quero que todas as informações que estão disponíveis lá no aplicativo estejam aqui, ó, na palma da minha mão também. E um dos recursos mais bacanas que eu considero deste aplicativo é justamente o Manual do Candidato. Mas o que será que tem no Manual do Candidato? Quem explica agora pra gente é o professor Adilson. Vamos ver o que ele diz pra gente de tão importante que consta lá no Manual do Candidato. Lá tem todas as informações necessárias, mas se ainda ele tem alguma dúvida, né? Ele pode ligar para a nossa instituição, especificamente o nosso setor aqui, 3220 1220, e nós iremos certamente esclarecer essas dúvidas. Mas o manual, ele é claro em todos os seus itens e o candidato terá a certeza, né, do que ele deve fazer nesse dia. Obrigado, professor Adilson, mas a gente tem, na verdade, muito mais para te falar sobre esse aplicativo. É que tem outros recursos e outras informações que também estão disponíveis a você vestibulando. Só que não sou eu que vou te contar que recursos são esses. A gente procurou o desenvolvedor do app e é ele que traz agora quais são essas informações, esses recursos que também estão disponíveis a você vestibulando. Vamos ouvir o que diz o Douglas. A gente quer fazer um aplicativo que os vestibulandos podem levar sempre no celular, que eles possam, sei lá, esqueceram algum tipo de documento ou não sabem onde está a sala deles, podem entrar no aplicativo, colocar o CPF deles e saber onde é a sala deles. Ou eles têm alguma dúvida em relação ao manual de candidatos, por exemplo, eles podem conferir ali, contatos da instituição, outros endereços também e sites da instituição. Valeu, brigadão, Douglas. A gente quer te lembrar agora que o aplicativo está disponível tanto para o sistema Android quanto para o iOS. E depois da prova do vestibular, ele ainda vai receber atualizações. Mas o que será que vem por aí pós-prova? Conta aí pra gente, Douglas. Depois das provas, depois que forem disponibilizados os resultados, a gente vai disponibilizar no aplicativo as notas deles, nota da redação ou, no caso de vestibular, de provas também, as notas conforme as sessões da prova também. Gente, era isso. Recado passado. Agora eu quero desejar a todos um ótimo vestibular de inverno. E só mais uma dica. A cobertura completa você acompanha, é claro, pela UFN TV, lá no canal 15 da NET, ou então nas nossas redes sociais e ainda no nosso canal do YouTube. Não é mesmo, Giareta? É isso mesmo, Rogério Kerber, mais uma vez muito obrigado pelas informações tuas também.
Pessoal, agora uma informação bem importante para quem vai concorrer às vagas do vestibular de inverno da UFN e vai comemorar a vaga no vestibular. E qual é essa informação? É sobre as formas de financiamento que o estudante encontra na UFN. E agora eu vou parafrasear rapidamente o professor Adilson Beus, que sempre diz, né? Crie o problema, passe no vestibular para depois você resolver outras etapas. Então, quem encontrar uma certa dificuldade, né, para pagar a mensalidade, para fazer a matrícula, pode optar por 4 diferentes formas que a Universidade Franciscana oferece como crédito, né, de financiamento estudantil. A primeira delas é o Fundacred, né, Fundação de Crédito Educativo. O aluno consegue aí financiamentos de até 50% no valor das parcelas. Todos os detalhes sobre o Fundacred você encontra no site da UFN. Tem também o ProUni, né? E o ProUni, você já sabe, ele oferece até 100% da mensalidade no caso de subsídio. É bem importante o aluno ficar atento às modalidades, de que maneira ele se enquadra para obter o financiamento por via do ProUni. Há também outras 2 oportunidades. A assistência educacional, né, todos os detalhes, ó, quem pode participar, por exemplo, você pode ver aqui todos os alunos matriculados nos cursos de graduação, os detalhes também no site ufn.edu.br, e também o convênio militar, né? Há uma série de pessoas, de instituições ligadas ao Exército e que podem também, quem for aprovado no vestibular de inverno 2019 da Universidade Franciscana, buscar as informações no site ufn.edu.br e obter aí desconto, por exemplo, ó, de 30% na mensalidade do curso de graduação em Direito, por exemplo, para os servidores do CRPOC. Então, não deixe de aproveitar as oportunidades, como diz o professor Adilson, crie o problema para depois resolvê-lo, tá bom? Pessoal, agora uma outra informação também bem importante para quem é estudante. A UFN participou de mais uma edição do Point das Escolas do Ensino Médio aqui de Santa Maria. Dessa vez, o encontro para falar sobre as profissões e sobre as oportunidades de uma universidade ocorreu no Colégio Militar. Faz barulho, Colégio Militar! Como você viu aí nas imagens, música, diversão, clima de competição com o quiz. É claro que a gente está falando de mais um point que a UFN participa nas escolas de ensino médio aqui de Santa Maria. O escolhido dessa vez foi o Colégio Militar. E olha só que curioso, esse é o último point realizado antes do vestibular de inverno 2019 da Universidade Franciscana, na prova do dia 21 de junho. Hoje ele está no comando das atividades que a UFN tem participado com os atuais e futuros vestibulandos. Mas há alguns anos, o Fabiano era um dos concorrentes a uma das vagas oferecidas pelo processo seletivo da Universidade Franciscana. E mesmo depois de formado, continua participando da prova, só que agora de outro ponto de vista. O vestibular ele simboliza uma nova fase, uma nova etapa na vida. Participar do concurso vestibular já é algo muito importante sob meu ponto de vista. Além disso, e além de ter participado já do vestibular enquanto vestibulando, para fazer a minha prova, para ingressar no ensino superior, eu acompanho também o vestibular com as coberturas que a Rádio Atlântida faz, vivenciando de perto, enxergando a angústia, o medo, o desejo de entrar dentro da academia. E isso é muito importante, é um momento de transformação, um momento em que, óbvio, é importante estar bem preparado, é importante estar bem conectado em tudo que está acontecendo no mundo também, para conseguir ter um bom desempenho. A disputa de perguntas e respostas, mais do que nunca, serviu como um aquecimento para 50 questões de múltipla escolha que vem por aí. Claro que durante o quiz o clima é diferente e a diversão conta muito mais do que o acerto ou o erro. E essa turma já sabe como fazer para não deixar o nervosismo ser um inimigo no dia da prova. O principal é ficar tranquilo para fazer a prova, porque quem já vem estudando está preparado. Então acho que é manter a mente tranquila, descansar esses últimos dias para chegar lá um pouco mais relaxado e fazer a prova com calma. Eu acho que não dá para deixar a prova subir a cabeça e tratar isso como se eu não passar vai ser o fim do mundo. A gente tem outras chances, a gente pode tentar sempre de novo. E eu acho que antes da gente fazer a prova, a gente tem que respirar fundo e pensar que a gente é capaz sim de conseguir. Pensamento positivo junto com a rotina dos estudos. Essa
é a receita para ver o nome no listão dos aprovados. O Colégio Militar nos prepara bastante nesse quesito, então a gente já tem uma rotina, a gente combina bem. Os nossos professores sempre nos ajudam e eles sempre nos dão a oportunidade de conhecer, por exemplo, a Universidade Franciscana, né? Que a gente sabe que tem muito investimento e nos apoia bastante. Então, uma pessoa que nem eu que vai escolher jornalismo, eu sei que uma grande porta que pode se abrir é no UFN para mim. APOC, separem as plaquinhas. E já que a Elise escolheu o jornalismo como futura profissão, olha o recado do Fabiano, que também é jornalista, para ela e para todo mundo que vai realizar a prova logo mais. A Universidade Franciscana mudou a minha vida. Estar lá dentro, participar das aulas, não só das aulas, mas também de todo o ambiente que envolve a academia, é realmente transformador, né? Eu digo que depois que eu entrei na universidade, depois que eu tive a oportunidade de ter o conhecimento, de aplicar as habilidades na prática, na minha profissão também, eu me tornei um profissional melhor. Então, nada mais justo do que valorizar a estada dentro da academia. Eu sou egresso do curso de jornalismo da UFN, que é um curso que prepara muito bem para o mercado de trabalho, dá todas as condições para o profissional desempenhar um bom trabalho, assim como eu tenho certeza que acontecem em todos os outros cursos, justamente em função do cuidado e do detalhe que a instituição dá para os seus cursos de graduação, de pós-graduação, enfim, todo o leque de possibilidades que a Universidade Franciscana apresenta. Quem tá afim, levanta a mão e dá um grito! A seguir, o índice do custo de vida em Santa Maria no mês de maio. A inflação aumentou e nós vamos mostrar por quais motivos isso ocorreu. Já voltamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Pelo segundo mês consecutivo, a alimentação e o transporte foram os itens que mais encareceram ao consumidor em Santa Maria. A reincidência acumulou uma inflação maior nos 31 dias de maio e elevou o índice do custo de vida para a segunda maior porcentagem do ano. A pesquisa é realizada mensalmente pelo Laboratório de Práticas Econômicas da UFN e tem a coordenação do professor Matheus Froza, do curso de Ciências Econômicas da Universidade Franciscana. O professor está mais uma vez conosco aqui no Universo Acadêmico justamente para mostrar esses números. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado e vamos a esse mês de maio e também trazendo a expectativa já também para o mês de junho. Correto, professor. Olha só, na tela ali já a inflação e a gente percebe que a inflação de maio ficou em 0,59%. É a segunda maior de 2019. Transporte e alimentação, né? Elevaram isso, sim. Mas por que ela teria sido a segunda maior? O que leva ela a ser a segunda maior inflação? Na verdade, a gente começa a realmente sentir os efeitos climáticos. Nós estamos no outono e uma expectativa de inverno já para no mês de junho. E se nós percebemos pelo nosso próprio hábito, a temperatura ainda ela não caiu de fato, ela não chegou realmente até o consumidor, mas nos preços no supermercado sim. Isso modifica principalmente o hábito de consumo do consumidor e também a questão que está envolvida diretamente as frutas sazonais, também os hortifrutos granjeiros, e isso acaba impactando no preço do consumidor. A tendência daqui a pouco para o mês de junho é que junho possa ultrapassar maio ou não, professor? Pode sim, acho que pode ultrapassar maio sim, só que nós temos que levar em consideração principalmente o fiel da balança está sendo o grupo transporte e também o grupo habitação
principalmente em relação aos preços dos combustíveis, e o segundo item que está influenciando também em relação à energia elétrica. Então, você tem que tomar cuidado com esses dois itens, combustíveis e energia elétrica, esses que vão ser parâmetros se a inflação ela vai subir ou se ela vai descer. Isso em aspectos de preço. Sim. Já em aspectos políticos, volto a dizer, a reforma da Previdência ela ainda é um ponto de interrogação, a reforma da tributária ainda assim é um ponto de interrogação, então a gente precisa sim, vamos dizer, ter uma calmaria política, que é o que nós não estamos vivenciando neste momento. Indo para as próximas telas, professor, a gente observa, né, e quem está nos acompanhando também pela UFN TV no YouTube e pelo canal 15 da NET, a variação no ano da inflação já chega a 1,64% e nós temos aí nos últimos 12 meses 4,34%. Bem acima dos reajustes salariais, a média, né, que ficou em 3,7%, 3,75%, 3,8%. Correto. Foi a média dos reajustes salariais em relação ao ano de 2019. Isso mostra, de certa forma, professor, uma perda real de praticamente meio ponto percentual nos salários, correto? Exemplo, no índice de preço a gente percebe como um todo. Mas cada pessoa tem a sua perda salarial. Cada pessoa fica mais pobre em termos reais mês a mês. Sim. Se ela não adequar o consumo dela diário. Perfeito. Então a gente tem aí esses dois dados. Indo agora para os grupos que mais subiram, professor Froza. E a gente tem aqui o transporte com 1,42%, a alimentação com 1,14%, né? Depois a habitação 0,33%, vestuário 0,23% e 0,14% educação. O transporte o senhor já colocou, né? Em relação aos combustíveis, a alimentação também por um período sazonal e tudo mais. Agora, a habitação, ela estaria diretamente ligada já um pouquinho, digamos, à questão da bandeira tarifária, no caso da companhia? Com certeza. A captação de preços, ela não refletiu tudo no mês. A tendência é o aumento em relação à bandeira tarifária. Lembrando, em períodos de muito calor e de muito frio, eu estou em bandeira vermelha. O que surpreende nesta tela é o grupo vestuário. Sim. Tradicionalmente no outono para o inverno, eu já tenho um acréscimo muito mais do que o 0,23 do vestuário e o que não está acontecendo no momento. Isso em virtude das temperaturas, o inverno de fato ainda não chegou, mas as lojas do município sim estão com casaco para vender, estão com calça para vender, estão com suéter para vender, estão com blusão para vender, mas não estão vendendo. Então esse 0,23% é sim, chama atenção e é preocupante. Bom, quando o senhor disse que não estão vendendo, eu inevitavelmente tenho que lhe perguntar o motivo pelo qual não ocorrem as vendas. É o poder aquisitivo da população ou são os preços que estão acima da média? Eu acho que a questão tem um fator sazonal que não chegou o inverno, tem uma questão de crise econômica também, de escassez de crédito e também tem algo muito pontual que também está acontecendo, pontual não, algo corriqueiro, que é a questão principalmente em relação ao desemprego. Então, quem não está empregado hoje, eventualmente, também não está consumindo. E na cidade eu tenho um número elevado de pessoas inscritas no SPC e no Serasa, eu tenho um elevado número de pessoas que estão também desempregadas. Se eu falar em dados oficiais, vamos dizer que eu tenho em torno de 6 mil pessoas que têm alguma inscrição no SPC e Serasa, e se eu levar em dados oficiais, eu acho que no mínimo é o triplo de pessoas, em torno de 3 a 4 mil pessoas que estão desempregadas no município, mas se eu levar em consideração de fato, não só o desemprego formal, mas também o desemprego informal e as pessoas que desistiram de procurar emprego, eu especulo sim que em torno de 9 a 10 mil pessoas que devem estar desempregadas. Isso é bastante preocupante. Preocupante sim. A gente pode trazer outro dado, que eu estava filtrando alguns dados até para complementar a explicação. Hoje na cidade, em torno de 2 mil pessoas não pagaram o seu IPVA, estão com o IPVA em atraso. Isso, automaticamente, em termos de arrecadação, em torno de 4 milhões de reais. Então, isso é outra situação que reflete a economia do município e também dá uma radiografia da economia como um todo. Agora, os itens de menor aumento, professor, e de certa forma nenhuma surpresa aqui, saúde e cuidados pessoais menos 0,39%, houve deflação, como a gente observa na tela, deflação também para artigos de residência, menos 0,22%, menos 0,22%, isso. Despesas pessoais, menos 0,19% e o grupo comunicação, 0,13%. Por que a comunicação positiva, digamos, nesse momento, professor? Sim, pequenas alterações que existem, trocas de aparelho de telefone celular, reajuste também, aquele plano antigo qual tu tinha na TV a cabo, ele não existe mais,
daí eu faço a pesquisa do plano que existe, daí eu tenho esse plano, automaticamente vem com reajuste de preço. Sim. Isso também em relação também à internet. Acaba repercutindo, então, Acaba diretamente repercutindo nisso, também. nesse aqui. Saúde e cuidados pessoais, quase meio ponto percentual, poderia dizer assim, de Sim. deflação? O que Mas eu tinha ocasionou inflação anteriormente com o aumento dos planos de saúde. Correto. Que eu peguei. Eu acho que a saúde ela começa a ter também uma suba gradativa, e principalmente dos remédios ligados à temperatura, ligado ao inverno. Aqui eu estou falando gripe especificamente, então pode ter uma tendência no grupo saúde de aumento. Sim. Vamos agora, então, professor, mostrar, em definitivo, né, o acumulado do ano, educação 3,83% e alimentação 3,5%. Aqui há uma alteração, professor. Sim. A alimentação não aparecia, né, nessas duas primeiras posições, eu diria assim, em relação ao acumulado do ano, passou a vigorar por conta da inflação no mês de maio. Isso aqui é um reflexo de que comer fora de casa ainda permanece sob um custo mais elevado do que meses e anos anteriores, as compras nos supermercados também não são, evidentemente, mais as mesmas que anos anteriores? Isso eu não tenho dúvidas que as compras nos supermercados não são mais as mesmas. O buffet por quilo hoje eu encontro um preço médio de R$ 49,90, mas eu tenho 59, eu tenho até R$70 no município. Claro, mas tu não pega o prato feito? Sim, eu pego o prato feito, eu pego a marmita ali a R$13? Sim, eu pego também. Mas o que está pressionando é a alimentação fora de casa e não ali o marmitex, que acaba pegando que custa de 13 a R$15. Não, é a alimentação fora de casa. E eu não tenho dúvidas que mudou o comportamento do consumidor em relação às suas compras. É só quem está nos assistindo aqui na UFN TV perceber que os mercados mudaram a sua estratégia. Quando tu entra no mercado, eu já tenho promoções de itens logo na entrada do mercado, e são itens de valor agregado maior que hoje estão em promoção. Hoje tu encontra no mercado promoção de picanha, tu encontra no mercado promoção de maminha, do vinho, da massa, do molho de tomate, aquele do segmento, vamos dizer assim, a mais, segmento de alta renda. Então até esse segmento também, de certo modo, não está vendendo, não está consumindo e acaba baixando os preços. A educação vigora nessa primeira posição aí, professor, desde o primeiro mês. Sim. Né? É um período diferente agora e talvez por conta até, por exemplo, do vestibular de inverno da UFN? Sim, a educação ela vem, geralmente o primeiro semestre ela se comporta com uma tendência de alta, ela sobe desde janeiro e depois ela deflaciona com o passar do segundo semestre. Isso é em virtude, cada vez fica mais claro no meu entendimento, que a educação passa a ser vista como investimento. Os reajustes educacionais, sejam ele universitário, do curso de inglês, do curso técnico ou nos demais cursos, eles foram acima da inflação. Sim. Todos foram acima da inflação, ou seja, todos foram acima dos 3,75. Então, quem está investindo em educação hoje, sim, trata ela como investimento, em virtude da suba constante que eles têm nos proporcionado. E eu vou pegar ainda reajuste, provavelmente, nas rematrículas dos cursos de inglês que deve ocorrer no mês de julho. É bom ficar atento a isso. Bom, agora a gente chega à última tela, professor, e ali a gente tem item por item, né? Todos os que tiveram maior aumento. Vamos por partes aqui, professor. Fios e materiais elétricos, mais de 35% de reajuste. Por que isso, professor? Na verdade, está lá no grupo Habitação, daí eu vou dar um outro detalhe. Esses fios e materiais elétricos têm valor pequeno, 90 centavos, R$ 1,50, R$ 2,00, correto, e o qual o consumidor demora para perceber esses reajustes. Mas houve. Mas houve. Quando ele se efetivou e ele subiu 35%. Quando eu passo de 1,24 e passo para 1,49, que é realmente esse o caso que aconteceu. O consumidor talvez não perceba que ele compra 1, 2, 3, 4 metros e gasta quanto? R$ 8,00, R$ 10,00. Então isso também é estratégia por parte do comerciante, do empresário, o qual reajusta o preço naqueles bens que nem na literatura me resguarda, mais elásticos, mais inelásticos, pouco sensíveis a variações de preço. Sim. Essa mesma explicação serve, por exemplo, para lâmpadas ali, 18,7%? A lâmpadas pode ser um efeito já diferente, que são a possibilidade, o reajuste pegou, cada vez mais está mais restritivo, eu buscar aquela lâmpada tradicional que eu encontro no mercado, qual nós pesquisávamos. Sim. A gente tem que arranjar outro item de consumo, que já é aquela lâmpada formato LED ou fluorescente, que tem. Então eu tenho uma mudança de item também. Antes eu pegava a amarela e passei a pegar aquela lâmpada LED.
Então Sim. também tem uma mudança de produto que justificou também Um comportamento diferente do consumidor, Isso. então. Bom, os remédios broncodilatadores, 17,8%, isso é algo bem sazonal, É acredito, sazonal. por conta É o do primeiro, período, né? O primeiro que apareceu também, provavelmente vai aparecer também antitussígenos, vai aparecer também a vitamina C. Correto. Isso, antialérgicos, eles devem começar agora a aparecer em função do inverno. Da queda de temperatura. Sim. Pernoite em motel 13,7%, alface 13,6%, e aqui o alface nesse caso, professor, ele faz uma referência justamente à questão da alimentação. Sim. O pão francês 12,9%, esse é alto, e os moderadores de apetite 12,3%. Em relação ao pão francês, quem tem o hábito de comprar o pão todos os dias, ou um dia sim, um dia não, eu tenho sim uma influência, inclusive cambial, que eu tive um acréscimo, em qual eu comprei a farinha, eu não tenho dúvidas em relação ao pão, e a questão do pão, ele estou batendo em torno de 35 a 40 centavos por unidade. Sim, então são valores que mais dia ou menos dia acabam repercutindo no índice do custo de vida de Santa Maria. Aquelas pessoas que têm uma visão, vamos dizer bem assim, mais rasa sobre a economia, elas acabam talvez não percebendo isso. Mas sim, uma conversa do Telegram lá que teve, que repercute no mercado financeiro, que repercute no dólar, que repercute no pãozinho. Isso mostra que a economia ela é toda interligada e globalizada. Então, Sim. uma coisa tem a ver com a outra, da mesma forma que quando o Senado ele não apoia ou não dá, vamos dizer assim, não dá a credibilidade necessária para o presidente em relação ao armamento, o que isso quer dizer? Que eu não vou aprovar, talvez, a reforma da Previdência, ou que está difícil aprovar a reforma da Previdência. Quando o presidente do BNDES é defendido pelo presidente da Câmara dos Deputados e é exonerado pelo presidente, isso também não traz credibilidade para o mercado. E quando o mercado não tem credibilidade, isso em curto espaço de tempo se reflete no câmbio e se reflete no preço. Então há uma interligação de fatores que reflete sim na mesa das pessoas. Pois é, essa interligação a gente só vai perceber muitas vezes quando a gente está fazendo a faculdade ou quando a gente já se tornou um cidadão economicamente ativo. Sim. Não tem a disciplina lá no ensino fundamental, não tem a disciplina no ensino médio, algo que talvez seria bem importante. Mas a minha pergunta até não é sobre isso, professor. A minha pergunta, eu quero ir além. O governo federal, ele acena, por exemplo, professor, com a possibilidade de nos próximos meses, algo que está sendo estudado, talvez para 2020, novamente a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sejam de contas inativas ou de contas ativas. Sim. Isso, professor, na prática, movimenta a economia nacional. Mas como Isso é repercute interessante. para um banco como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal? Vamos lá. Eu acho que essa medida por si só ela é interessante, mas ela só vai valer a pena se eu der liberdade para o consumidor usar o recurso do FGTS onde ele bem entende. Não adianta eu vincular o recurso do FGTS a algo muito específico, porque não vai adiantar. Eu tenho que dar liberdade para o Matheus, para o Rogério ou para quem está nos assistindo, eu retirar aquele recurso que não rende absolutamente nada. O governo tira o teu dinheiro e te empresta ele de novo, esta é a verdade. Então, o que está acontecendo? Que eu possa retirar esse dinheiro, bem simples, para pagar uma conta do cartão de crédito que me cobra 14% ao mês. Isso é interessante. Isso vale a pena. Eu tirar o recurso do FGTS e eu amortizar o financiamento habitacional, que hoje já é possível. Eu tirar o recurso do FGTS e quitar talvez o meu carro ou fazer uma pequena reforma em casa, que eu possa comprar uma geladeira nova, que eu possa comprar uma televisão nova. Isso é válido. Eu não posso limitar a utilização do FGTS. Isso eu acho ruim. Sim. Mas como movimentação da economia, acho que isso vale a pena. Sim. É uma alternativa viável. Sim. Claro que tem a questão da reforma da Previdência também para os próximos meses e me parece que a cada mês que se passa, essa queda de braço, ela se intensifica, né? A gente não consegue chegar a uma conclusão e algo que o senhor já fala desde, por exemplo, desde a primeira divulgação do índice do custo de vida aqui na UFN TV. Agora, professor, de fato, o que a gente pode esperar economicamente do Brasil a partir de julho, agosto? Claro que tem o mês de junho, a gente vai divulgar aqui na UFN TV também o índice do custo de vida em Santa Maria, mas para julho, agosto, para o segundo semestre de 2019. Se não aprovar a reforma da Previdência, a questão é, como ela está à prova, no meu entendimento, como ela está proposta, não passa e não aprova. Eu vou sim precisar fazer alguns ajustes, trabalhador rural, tempo de serviço, isso sim vai ter que ter ajuste, insalubridade do trabalhador, eu vou ter
eu vou ter que envolver os funcionários estaduais e os funcionários municipais também, colocar nesse bolo também os militares que estão parados na Câmara, colocar nesse bolo também tanto o judiciário também, quanto o legislativo e o executivo. Então isso também tem que estar dentro da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é algo de longo prazo, mas que traz credibilidade de curto prazo. Credibilidade de investimento e fôlego de investimento que as pessoas vão conseguir, o Estado vai conseguir honrar os seus compromissos. Isso é importante. Mas de impacto, a reforma da tributária, ela tem um impacto de curto prazo. Para 2000, eu creio afirmar aqui, uma reforma da reforma tributária aprovada, em 2020 eu já tenho resultado. Uma reforma da Previdência, o resultado é de longo prazo. É para os próximos 10, 15, 20 anos que realmente eu vou conseguir poupar o que o ministro da Economia está dizendo, em torno de trilhões. Evidentemente que tudo aquilo que os norte-americanos fazem repercute no mundo todo. Não Sim. é diferente, e aliás eu até diria que é bem comum na economia, né? O comportamento deles acena. O Donald Trump já acena com a possibilidade de ser candidato à reeleição, e deve ser o candidato. Como é que isso vai repercutir na economia, principalmente na relação do Brasil com os Estados Unidos, mas na economia da América Latina? Na verdade, a relação do Trump com o governo brasileiro, ela nada mais é uma relação cordial. O que nos interessa hoje é a briga do Trump com a China. Enquanto o Trump continuar brigando com a China, a gente vende muito mais commodity para a China, a gente exporta muito mais grão, a gente exporta muito mais frango, a gente exporta muito mais carne. Sim. Então a gente torna-se mais competitivo. E em relação à América Latina como um todo, sim, nós temos uma relação de dependência, principalmente que os Estados Unidos é hoje o maior mercado consumidor. Nós exportamos muito para lá como um todo. A América Latina como um todo exporta para os Estados Unidos. Tá? Então essa é a indicativa. Provavelmente ele vem para uma campanha de reeleição e há um afinamento entre o atual governo federal e também, mas, vamos dizer bem assim, de fato a gente não viu nada concreto. Sim. O senhor acha que até o momento, né, e a gente já percebeu em algumas pesquisas feitas no Brasil todo, o atual governo federal, ele mais agrada ou ele mais coloca dúvida na cabeça das pessoas? Eu acho que o governo federal hoje, ele carece do que nós estamos fazendo aqui hoje. Comunicação. Eu acho que tem muito atrito de comunicação, tem muito diz que me diz que no governo federal, que isso o presidente fala uma coisa, o ministro fala outra, e esse desencontro de informação acaba assim prejudicando quem? O consumidor. Um exemplo disso é Joaquim Levy cair do BNDES. Sim. Eu posso trazer outro exemplo. É o exemplo mais recente. É o exemplo mais recente. Da mesma forma, isso é o exemplo mais que nós temos hoje. Tá? E a reforma da Previdência, se o governo federal não compor uma base, ele não vai aprovar essa reforma. Nem essa que ele propôs e nem a que os deputados vão propor. Porque está cada um, neste momento, puxando de um lado para o outro. Exemplo, o presidente dos Correios também, me lembrei agora. O presidente dos Correios está saindo hoje dos Correios. Porque nós temos que forçar uma privatização dos Correios. Mas com base no quê? Com base no quê que nós temos que abrir a caixa preta do BNDES? Outro questionamento. Talvez uma das pessoas de maior credibilidade no Exército Brasileiro, General Santos Cruz, saiu por quê? Porque ele não quis colocar dinheiro nos blogs de direita, como ele queria colocar uns de esquerda? Isso também não ficou muito claro. Então isso tudo traz o quê? Instabilidade. E instabilidade é preço alto. E o preço alto, quem sofre, sim, é a população menos favorecida. É o menos assistido. Né? Menos assistido. Mas também tem muita classe média que é classe baixa, que se acha classe média. E tem muita classe média que acha que é classe alta, mas não é. É classe média. Correto. A gente precisa nos reencontrar financeiramente em torno do país, que é o que não tem acontecido nesse momento. Torcer para que isso ocorra nos próximos meses, ainda em 2019. Tomara! A gente tem esperança disso. Correto. Professor Matheus Froza, que coordena o Índice do Custo de Vida aqui em Santa Maria, é professor também do curso de Ciências Econômicas da Universidade Franciscana. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Aliás, antes, rapidamente, a gente vai viver o vestibular de inverno 2019 da UFN nesta sexta-feira. A gente está com uma programação amplamente já trazendo informações, né, professor, divulgando bastante isso. A sua expectativa para o vestibular e principalmente para quem está chegando em Santa Maria, muita cautela? Sim, cautela, porque está chegando em Santa Maria. O vestibular é extremamente importante. O vestibular da Universidade Franciscana até te devia, vamos dizer bem assim, até tabular esses dados. Porque são ônibus que vêm para a cidade, o pessoal que vem almoçar, que vem tomar café, que frequenta o shopping e fora a gente que vem posar aqui. Sim. Isso movimenta, isso coloca Santa Maria no centro como cidade universitária. Isso é importante, isso movimenta o comércio como um todo. Isso também é válido.
Por isso que eu digo, nós devíamos casar o vestibular da Universidade Franciscana também com a abertura do comércio, como vai ocorrer amanhã. Olha, o mercado funciona até 12h30, mas que bom que o mercado funcionasse o dia inteiro. Sim. Que bom que o comércio funcionasse o dia inteiro e nós tivéssemos programações para atender esse estudante que vem de fora e que vem para Santa Maria. Que bom que as imobiliárias estivessem abertas também para atender esse estudante que vem até Santa Maria. Porque eu não tenho dúvidas que vai sim movimentar. No ano passado, nesse mesmo período, quando ocorreu o vestibular de inverno, num shopping aqui na cidade, eu contei 7 ônibus de fora que estavam na praça de alimentação, consumindo, comprando também nos estabelecimentos da cidade. Isso é fruto do vestibular. Perfeito. Mais uma vez agradeço a sua presença aqui no programa Universo Acadêmico. Um bom vestibular para todos nós, né, a todos professor? nós. Uma boa sorte para quem vai fazer o vestibular na próxima sexta-feira. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, professor. Olha só, pessoal, nesta sexta-feira, dia do vestibular de inverno 2019 da UFN, o público pode visitar a exposição Convida. Ela está montada na sala Angelide Stefani, que fica no térreo do prédio 14 do conjunto 3 da UFN. A entrada é de graça. A exposição Convida mostra as atividades do projeto de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFN e que buscam um olhar diferente sobre o bairro Nossa Senhora do Rosário. Na mesma exposição, é possível também observar as imagens vencedoras do concurso fotográfico Rosário Novos Olhares. A sala Angelide Stefani estará aberta da 13h às 18h nesta sexta-feira. E agora também um outro convite à comunidade de Santa Maria, comunidade acadêmica, para ser solidário e participar da campanha de doação de sangue. No dia 24 de junho, próxima segunda-feira, vá ao Hemocentro de Santa Maria e ajude essa iniciativa. O convite é da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da UFN. O horário para as doações é das 8 da manhã às 2 da tarde. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o UFN TV lá nele. Acompanhe também as nossas divulgações e as nossas publicações nas redes sociais que aparecem na tela. Vá se preparando porque na sexta-feira a UFN TV traz uma programação completa sobre o vestibular de inverno 2019 da Universidade Franciscana. Um grande abraço a todos e até lá!